Nós estamos acompanhando o Evangelho de Mateus e, como a gente bem pode perceber, se a gente recorda do Evangelho do domingo passado, Jesus continua um certo discurso aqui neste Evangelho. Estamos acompanhando o capítulo 16 e no final de semana passada a gente ouviu Jesus falando com Pedro, perguntando a eles, a Pedro e aos discípulos, sobre quem ele era para as pessoas, para os discípulos. Pedro tem uma revelação de Deus que diz que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. E tudo aquilo então certamente causou muita alegria em Pedro, os discípulos, aquela revelação. Jesus confiar a Pedro as chaves da igreja, dizer que sobre ele vai construir a igreja. Mas certamente na cabeça dos discípulos existia uma certa mentalidade sobre um Messias triunfante, glorioso. Diferente de tudo isso que Jesus fala aqui no Evangelho de hoje. Jesus começa a falar sobre sofrimento, sobre morte. Então essas coisas não causam muita alegria nos discípulos, não casam muito bem com aquilo que eles têm na cabeça sobre o Messias. E claro, como ninguém quer o sofrimento do outro, às vezes a gente está numa conversa e quando alguém começa a falar sobre morte e sofrimento, a gente quer mudar o assunto, A gente não vamos parar de falar desse negócio que essa conversa aqui não está muito boa, Quando se fala principalmente sobre morte. Então Pedro, aquele homem que tinha tido aquela revelação de Deus tão feliz, que tinha sido chamado de bem-aventurado, por ter tido aquela revelação de Deus, agora é chamado de Satanás, Chamado de Satanás porque ele pensa as coisas humanas, as coisas dos homens. Ele já não é aquela pedra sobre a qual Jesus vai construir a igreja, mas é uma pedra de tropeço. Mas é claro que Jesus, depois disso que Pedro falou, não desistiu de continuar confiando a ele a missão, de ter as chaves da igreja, de edificar sobre ele a igreja. Jesus não desistiu disso. É a parte humana também, a parte limitada do ser humano que se revelou aqui na figura de Pedro. Então Jesus vai continuar o seu ensinamento para justamente ir preparando os discípulos sobre aquilo que eles vão enfrentar com a morte e com o sofrimento de Jesus. Jesus vai falar sobre renunciar a si mesmo, tomar a cruz, sobre perder a vida. São palavras que, para nós humanos, são palavras que custam muito. Você perder alguma coisa, seja a menor coisa, a coisa mais simples que você possa perder na sua vida. Coisa sem importância, tudo bem, perdi, é uma coisinha boba, não tem um problema não. Mas se for alguma coisa que você tenha um certo afeto, um objetozinho que você tenha um certo apego, você gastou para ter aquele objeto, você já sente um pouco mais. E assim, com muitas e muitas coisas na vida, a gente vai criando esse apego, essa necessidade. E a nossa tendência é justamente a gente querer conservar, a gente querer sempre ter mais, A gente ter mais coisas,
a gente procurar proteger aquilo que a gente tem, nada normal, né? Todo mundo gastou, todo mundo teve que trabalhar para conquistar aquelas coisas que a gente tem, mas certamente existe uma tendência no ser humano que às vezes ela pode ser desenfreada. Existem pessoas que, para ganhar muitas coisas, né, querer ganhar o mundo inteiro, para conquistar, né, espaço, para ter um status, para se sentir maior do que os outros, são capazes de coisas muito horríveis, né? São capazes de atrocidades, são capazes de matar, né, de explorar pessoas para manter aquela sua condição, para não perder nada do seu poder, não perder nada do seu status. Então isso está presente no ser humano. E é por isso que Jesus muitas vezes combateu tanto isso, principalmente para mostrar aos seus discípulos o que significa segui-lo, o que é que significa acompanhar os seus passos, justamente numa direção totalmente oposta àquilo que o ser humano tanto deseja, que às vezes é o reconhecimento, ser grande, né? Ter um poder, ter domínio sobre os outros. Então Jesus, ele, de várias maneiras, colocou para os discípulos como deveria então ser este seguimento. E essas palavras de hoje que nós ouvimos em toda esta liturgia, elas nos mostram certamente o caminho contrário que a gente deve seguir. Tomar a cruz. A cruz que nos parece ser um instrumento de dor ou de sofrimento. E ninguém quer, né? Ninguém quer o sofrimento, ninguém quer a dor. E claro que ninguém vai correr atrás disso, né? Ninguém vai estar procurando sofrer, estar procurando ter dor. Mas é uma ilusão muitas vezes das pessoas elas pensarem que indo para a igreja ou seguindo Jesus às vezes, né, a vida vai ser só um mar de rosas. Infelizmente nós encontramos muitas religiões por aí que elas pregam somente o sucesso, só a prosperidade, só o Jesus da glória, né, o Jesus ressuscitado, o Jesus da vitória. É claro que nós cremos no Senhor que derrotou a morte, Ele que vive para sempre. Nós acreditamos nele, nós buscamos a Ele. Nós estamos aqui celebrando o Deus vivo. Mas a nossa vida é inevitável, né? Que pela condição humana a gente não tem que passar por sofrimentos, a gente não tem que passar pela dor, a gente não tem de perder coisas, perder pessoas. Então a nossa vida ela passa por tudo isso. E no caminho da cruz, que aparentemente é um caminho doloroso, a gente costuma dizer muitas vezes que a cruz pesa, a cruz dos sofrimentos que a gente carrega todos os dias, a cruz das dificuldades, ela pesa, mas é esta cruz que vai nos salvar. É esta cruz, e são esses sofrimentos que às vezes nos aproximam muito de Deus também, que nos ajudam a nos aproximar dos outros, a lembrar do sofrimento dos outros também. Às vezes só quando a gente está na felicidade, na alegria, né, a gente acha que está tudo bem, né? A gente não lembra dos outros, a gente muitas vezes não quer saber dos outros. E no mundo em que a gente vive, facilmente a gente pode se pegar a essa atitude de se fechar, principalmente para Deus e também para os outros.
perder a vida por causa de Jesus Cristo, né? Perder, renunciar por causa dele. Não é por qualquer coisa e nem por qualquer pessoa. Ele é o nosso caminho, ele é o sentido que nós buscamos para a nossa vida. Por isso que a gente ouviu a primeira leitura hoje, que dizia de uma forma muito bonita o profeta: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. A tua força e o teu poder foi mais forte que eu. O profeta que tinha uma missão difícil, como nós ouvimos aqui no pequeno trecho. Ele que dizia que as pessoas zombavam dele, as pessoas riam do profeta quando ele ia falar das coisas de Deus, quando ele ia gritar, né, que as coisas naquele lugar poderiam ser ruins porque eles estavam distantes de Deus, eles iam ser castigados, iriam vir calamidades, sofrimentos, e eles começavam a rir dele. Então o profeta diante disso se sentia ridicularizado, se sentia às vezes sozinho, porque nenhuma daquelas outras pessoas dava crédito àquilo que ele dizia. Então ele se sentia, sentia um idiota, se sentia, parece que perdendo tempo, sofrendo, por algo que parecia não ter resultado. Então o profeta, ele queria desistir daquela missão, mas ele dizia que não tinha forças para fazer isso, porque o amor de Deus, a força de Deus era mais forte que ele, e não deixava ele abandonar aquela missão. A força da verdade, estava mais forte sobre ele. E certamente nós passamos um pouco por isso na nossa missão. Muitas pessoas, elas às vezes riem de nós. Você que é jovem, Jovem, você também que é casado, que é adulto, que de repente começou a tomar um estilo de vida para si, que começou a ser diferente dos outros. Os jovens que veem você, seus amigos ou amigas, que veem você vir para a igreja, começam a rir de você. Acham que você é um besta, é um babaca, está perdendo tempo, essas coisas de igreja, O povo diz assim, coisa de gente velha, coisa de minha avó, Não é coisa de jovem. Você também, com seus amigos, que muitas vezes, às vezes seus familiares, começam a criticar você, porque acham que você agora quer dar uma lição, Está indo todo domingo para a igreja, está indo rezar, está participando de pastoral, está de SCC e coisa e tal, E as pessoas elas começam, e você quando tenta falar alguma coisa de Deus para essas pessoas, elas começam a rir de você. Não, isso é perda de tempo, isso não tem futuro não. Então a gente enfrenta essas dificuldades, principalmente das pessoas que se sentem um pouco incomodadas também, porque aquilo que às vezes elas fazem na vida, quem às vezes está totalmente distante de Deus, não segue muito direitinho na vida as coisas, Às vezes tem algumas coisas que elas sentem lá dentro que não estão certas. E a sua forma de viver, a sua forma de falar, de alguma maneira, provoca naquelas pessoas algo, algo que incomoda ela. Então, a nossa missão às vezes é difícil no meio deste mundo também. Um mundo em que a gente vê tanta corrupção, tanta violência. Às vezes a gente fica procurando onde é que estão os sinais de bondade, onde é que estão os sinais de esperança, e às vezes a gente vê tudo ao contrário, A gente só vê, às vezes, desgraça, tanta notícia ruim que a gente vê nessas televisões por aí. E a gente acha que não vale a pena ser bom, não vale a pena ser honesto, não vale a pena ser verdadeiro, porque só quem
digamos assim, só quem leva vantagem é quem vive de forma errada. Quem vive praticando a injustiça, quem vive sendo desonesto, quem vive roubando, quem vive matando por aí, que não é punido. Então a gente acha que seguir o caminho verdadeiro, seguir o caminho da bondade às vezes não vale a pena. Nessas horas então a gente não pode esquecer, a gente tem que dirigir o nosso olhar para Cristo. Não podemos perder o sentido de nossa direção, o sentido daquele que vai à nossa frente, que nós tomamos a cruz e seguimos atrás dele. Se você quer seguir, tome a sua cruz. E nós precisamos então renunciar a esses nossos desejos, às vezes tão egoístas, às vezes tão pretensiosos, tão gananciosos, mas que quanto mais a gente quer, a gente quer ter coisas, quanto mais a gente quer conservar às vezes a nossa vida, mas a gente às vezes acaba se tornando uma pessoa egoísta demais, muito fechada, que não se volta para Deus e nem se volta também para os outros irmãos. Esse certamente é um caminho, meus irmãos e irmãs, que não nos leva à vida. E a vida verdadeira, a vida além desta vida, claro que se você só tem olhos para este mundo, você vai querer aproveitar tudo de bom que essa vida lhe oferece. Vai querer viver cada momento dessa vida. Mas o nosso olhar, ele se dirige para a vida eterna. É por isso que nós precisamos tomar a nossa cruz. Se alguém quer seguir Jesus, deve tomar esse caminho. Às vezes difícil de renunciar a si mesmo, mas é o caminho que a gente encontra a verdadeira vida. Ela está escondida atrás destes sacrifícios que a gente faz. O apóstolo Paulo também falava nisso, Se ofereçam a Deus em sacrifício vivo. Renovem a vossa maneira de pensar e de julgar. Não se conformem com este mundo. É dessa forma, então, que nós vamos descobrindo esta verdadeira vida que Deus reserva para cada um de nós. Tomando a nossa cruz, seguindo atrás de Jesus. Diferente deste mundo que busca o sucesso, que busca o reconhecimento, mas que não descobre às vezes estes valores do amor a Deus, do amor aos irmãos. Que Jesus então nos ajude a tomar a nossa cruz, que Ele nos ajude a cada dia a entender o valor dessas renúncias. Renunciar ao nosso egoísmo, renunciar às nossas ganâncias, renunciar essa nossa ânsia de querer tantas coisas, de consumir tantas coisas, mas que às vezes a gente esquece do valor do amor, do valor da vida verdadeira, que está em seguir a Cristo e amar os nossos irmãos e irmãs. Fiquemos em pé e professemos a nossa fé dizendo juntos: creio em nosso Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,